O ano novo chegou e com ele ressurgem velhas promessas. Se você é um cristão, deve ter colocado entre as primeiras colocações dos seus planos uma vida espiritual séria. E para isso, dependerá da Bíblia. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 ferramentas que podem melhorar a sua compreensão das Escrituras: traduções da Bíblia, Bíblias de estudo e comentários bíblicos. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Sobretudo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Isso ajuda no alcance para que outras pessoas também possam ter acesso. Compreender a Bíblia pode ser desafiador. Um doutor em teologia pode não encontrar respostas para alguns textos específicos que ele está estudando. Entretanto, esse tipo de dificuldade é bastante diferente do que a maior parte de nós, cristãos comuns, tem. Muita gente acaba tendo alguns apegos a textos bíblicos mais antigos, a traduções clássicas, que já estão acostumadas a ouvir em sermões há décadas. Mas, infelizmente, muitos deles não têm o repertório necessário para compreender aquelas traduções criadas há muitas décadas, em outro contexto histórico, em outro momento e com outras características gramaticais. Às vezes a experiência de leitura para essas pessoas não é das melhores, e isso indica a necessidade de traduções que sejam mais contemporâneas e que se comuniquem de forma mais adequada. As traduções bíblicas fazem parte da história, mas elas ganham um capítulo especial a partir da Reforma Protestante. O reformador Martim Lutero, por exemplo, teve como sua obra máxima a tradução da Bíblia para o alemão. Já havia até uma tradução anterior ao período que ele trabalhou. Entretanto, a sua Bíblia tinha um grande mérito. O objetivo dela não era só colocar a Bíblia em língua alemã, mas era torná-la compreensível aos leitores. Para isso, Lutero, que na época era um foragido, andava disfarçado pelas ruas, caminhava pelas praças e ia aos mercados para tentar entender o vocabulário do povo e, com isso, fazer um bom trabalho de tradução bíblica. Eu vejo sempre um bom trabalho de tradução bíblica como um esforço em tornar razoável a leitura daquele que está interessado em compreender o livro bíblico. Não é vergonha nenhuma escolher uma tradução mais nova, ao contrário, isso pode ser necessário para melhorar a sua compreensão. Saber disso quando criança teria me evitado muitas dificuldades, teria feito com que a minha leitura, já desde aquela época, fosse muito melhor. Eu tinha uma família cristã, mas não tinha quem me orientasse nesse sentido. É muito ruim ler a Bíblia e não compreender. Parece que os céus estão fechados para você. Mas a realidade é que, para além da presença do Espírito Santo, que deve estar conosco, sendo convidado sempre no início e no final da leitura bíblica, a gente precisa ter mecanismos, ferramentas melhores para compreender a Bíblia. Isso passa pelas traduções. As traduções são divididas em 2 tipos, em 2 grupos principais. As traduções de equivalência formal, que são mais literais, e as equivalências dinâmica, que são, assim, um pouco mais abertas à forma como nós nos comunicamos hoje. Entre essas duas, é claro, há algo comum. Elas são e se propõem a ser fiéis ao texto. A diferença é que as leituras mais formais, as traduções mais formais, elas acabam buscando assim colocar as coisas de uma forma muito semelhante, inclusive gramaticalmente, ao que estão estabelecidas no texto original. Já as traduções mais dinâmicas se propõem a fazer um trabalho diferente, que é o de fazer com que essas formas gramaticais antigas se adequem ao ouvinte, ao leitor atual. Quando a gente fala em grego, por exemplo, existem muitas formas de construir uma frase, colocando as palavras em ordens completamente diferentes. Em português há muito menos formas, e algumas delas conseguem comunicar
de forma mais adequada que outras. Nas traduções de equivalência dinâmica, o tradutor se preocupa mais com essa forma. Que forma aqui melhor ficar estabelecida para o ouvinte? Essas diferenças mostram para a gente que o ideal é nós termos muitas traduções. E para isso não basta comprar e colocar na estante, o ideal é que você as tenha em mãos. Isso porque de uma tradução para outra, um texto pode ganhar formas melhores e isso pode impactar a sua vida de forma diferente. Nesse sentido, por que não? Leia sempre variando, leia sempre comparando e tendo uma experiência de leitura mais completa. Afinal, o ideal, que seria ler a Bíblia em seus originais, é um desafio um pouco complicado para transpor. Nem todos nós teremos condições de ir a um seminário e grego, hebraico e aramaico não estão disponíveis nos cursinhos por aí, nem estarão novamente no ranking dos idiomas mais lidos e falados. Particularmente, as traduções que eu mais tenho utilizado ultimamente são a Nova Versão Transformadora, a Nova Almeida Atualizada e também a Almeida Século XXI. Nós temos versões mais populares, como a Almeida Revista e Atualizada, que é a tradução mais utilizada em Bíblias de estudo, mas, na minha opinião, é um texto já um pouco arcaico, que nem sempre proporciona a melhor leitura, mesmo para quem tem condições e repertório para ler textos clássicos. Na minha perspectiva, o texto bíblico deve ser algo mais direto, de modo que nós fiquemos admirados sim com o conteúdo dele, mas que a atenção seja dirigida à mensagem e não tanto a esses aspectos da tradução que podem tornar o texto desafiador demais. Por isso, prefiro usar traduções mais contemporâneas, enquanto outras pessoas escolhem traduções mais arcaicas. Desde que você compreenda bem o texto, a tradução estará cumprindo, no sentido devocional, a sua função. E agora a gente vai falar sobre as Bíblias de Estudo. As Bíblias de Estudo são edições especiais da Bíblia, que para além do texto bíblico, incluem outros artifícios que nos ajudam a compreender o conteúdo melhor. Elas podem ter introduções aos livros bíblicos falando sobre os contextos onde ele foi composto, sobre o autor do texto, podem trazer concordâncias bíblicas e temáticas, podem trazer alguns estudos e verbetes sobre algumas questões, podem trazer também notas suplementares aos versos, que vão falar ali sobre o significado de algum verso ou a compreensão teológica de acordo com os editores daquela Bíblia. No Brasil, os adventistas têm a Bíblia de Estudo Andrews, que é publicada pela Casa Publicadora Brasileira e é uma tradução da edição original produzida pela Universidade de Andrews. Os presbiterianos aqui no Brasil têm a Bíblia de Estudo de Genebra, os assembleanos a Bíblia de Estudo Pentecostal. Cada uma dessas edições tem seus méritos, deméritos, acertos e erros e mostram as compreensões dessas denominações sobre textos específicos da Bíblia, mas, em geral, revelam que o conteúdo bíblico não é só debate, é também para transformação pessoal. Por isso, essas Bíblias podem trazer contribuições, inclusive, para membros de outras denominações que não as das igrejas que as editaram e que destinam esse material para a sua membresia. Vale a pena ter Bíblias de estudo na sua biblioteca. Por último, mas não menos importante, vamos falar dos comentários bíblicos. Os comentários são como professores de papel. Eu tenho amigos, professores de seminário, muitos deles com grau doutoral. Entretanto, nem sempre eles estão à minha disposição para tirar uma dúvida.
Ao contrário, você até se sente um pouco constrangido em estar sempre importunando. Nesse sentido, é muito legal ter especialistas que estão sempre à sua disposição, e eles só fizeram isso porque escreveram os textos, não porque vão tirar as suas dúvidas o tempo todo. Para isso é importante que você tenha comentários bíblicos. Eu sou apaixonado por eles. Poucos dos meus livros estão aqui, mas essa seção aqui é toda de comentários bíblicos e alguns outros estão espalhados por outras partes da casa. Os comentários bíblicos foram muito importantes para mim, eu acho que podem ser úteis para você, e eles se colocam de várias formas. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário da Andrews University. Esse comentário ele é produzido em 2 volumes, um dedicado ao Antigo Testamento e outro ao Novo. A diferença em relação às Bíblias de estudo é que eles normalmente não trazem o texto bíblico e eles vão mostrar, ao invés do texto bíblico, no decorrer das páginas, comentários àqueles versos que estão endereçados ali. Então você vai ler a sua Bíblia, depois você vai procurar o auxílio desses comentários e os versos vão estar ali, pequenos blocos de texto comentando ou explicando aquela passagem. Isso também acontece nessa outra série, que é uma série produzida pela editora Vida Nova, que é o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, também publicado em 2 volumes, Antigo e Novo Testamento, e que se propõe a lidar com aquelas questões que, mesmo numa tradução, continuam sendo pouco compreensíveis para nós, que tem a ver com os usos e costumes de uma época muito distante da Bíblia. Afinal, o que nos faz ter dificuldades não é só a linguagem, mas também os hábitos e aquilo que é relatado no texto bíblico. Por fim, a gente tem comentários grandiosos, como esse aqui, de Apocalipse, publicado pelo Grant Osborne, que tem 1000 páginas, isso só para comentar o livro de Apocalipse. Perceba que existem formas diferentes de comentários, existem objetivos diferentes com eles. Alguns vão ser mais acadêmicos, vão ser mais exegéticos, outros vão ser para o desenvolvimento pessoal, vão ser mais devocionais. O importante é que você compre bons comentários e esteja atento às boas editoras, por exemplo, a editora Vida Nova, e no contexto da Igreja Adventista, ao material publicado pela Casa Publicadora Brasileira e também pela Unaspres, além, é claro, de outras publicadoras que podem ter um trabalho interessante, como a editora Vida e a Thomas Nelson. Esses materiais nem sempre expressam as nossas opiniões, nem sempre nós vamos concordar com eles, mas normalmente nós vamos ser profundamente informados com eles. E isso, é claro, ajuda a nossa compreensão da Bíblia. Bem, minha gente, esse vídeo vai ficando por aqui. É a 3ª ou 4ª vez que eu tento gravá-lo. São muitos barulhos, calor insuportável, som alto de vizinho, erro no computador e na câmera. Esse esforço todo merece o seu like, um comentário encorajador, uma inscrição, junto com um sininho para receber as notificações aqui do canal e também um compartilhamento para os seus amigos. Afinal, eles também merecem ter uma experiência de leitura melhor. Mais do que isso, todos nós dependemos de uma experiência de leitura melhor com a palavra de Deus. Compreender-a melhor é o primeiro passo, ou um passo muito importante para uma mudança na nossa vida. Deus abençoe você e a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.